Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje no Penal, o TJSP mantém prisão preventiva em caso de falsificação de cervejas. E ainda, pornografia de vingança no Paraná rende cadeia e indenização. No Constitucional, o STF entra em debate sobre cotas para PCDs e aprendizes nas empresas de transporte de valores. E no militar, a mulher condenada a mais de 20 anos por tentar executar policiais em Alegrete. Tem também no consumidor. O TJSP barra reajuste abusivo de plano de saúde e garante devolução ao cliente. E no civil, temos o abandono do Torre Palace, que já foi luxo e hoje é problema judicial no coração de Brasília. Em violência doméstica, o caso que chocou o Rio. Mãe e filha assassinadas após denúncia de abuso sexual em Tanguá. E para fechar, o STF forma maioria contra Sérgio Moro por calúnia em piada com Gilmar Mendes. Mas antes de ir pro episódio, eu quero apresentar a vocês a Cibele, que vai estar comigo durante os próximos dias, enquanto a Laís está na sua lua de mel. E aí, gente, é um prazer estar com vocês aqui no podcast. E como de costume, eu vou ler aqui um comentário da Catherine Dias. Gente, até atualizações jurisprudenciais. Vocês surpreendem na entrega. Arrasam demais. Bom fim de semana. E olha só, Catherine, hoje tem mais, viu? Então já sabe, pega o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos de direito penal. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva de um homem acusado de gerenciar um galpão usado para falsificar cervejas. A defesa tentou recorrer por meio do habeas corpus, mas o tribunal negou o pedido. O relator destacou que o crime previsto no artigo 272 do Código Penal coloca em risco a saúde pública, já que envolve a adulteração de produtos destinados ao consumo. No local foram apreendidos rótulos, tampas e prensas, comprovando a estrutura montada para a fraude. Para o tribunal, a gravidade dos fatos e a periculosidade concreta justificam a manutenção da prisão. O argumento de aplicar medidas alternativas foi considerado hipotético, e o colegiado concluiu que a liberdade do acusado representaria risco à ordem pública. E bora com direito civil. No Paraná, um homem terminou um casamento de 14 anos da pior maneira possível. Instalou uma câmera escondida no banheiro da casa, que ainda dividia com a ex-esposa, gravou imagens íntimas e publicou tudo no status do WhatsApp. Sim, no status. O resultado foi uma condenação de 3 anos e 1 mês de prisão, além de indenização de R$20 mil por danos morais. A Justiça considerou o ato uma forma grave de violência de gênero, aplicando a Lei Maria da Penha. Segundo a decisão, a conduta ultrapassou qualquer desentendimento conjugal e configurou uma violação direta da dignidade e da intimidade da vítima. O tribunal destacou ainda que, conforme entendimento do STJ, o dano moral é presumido nesses casos. Ou seja, não há necessidade de comprovar sofrimento, ele já é reconhecido diante da gravidade do fato. O agressor também foi proibido de manter qualquer contato com a vítima. E agora passando para o direito constitucional. O ministro Edson Fachin tirou do modo virtual e levou ao plenário físico do STF um debate que promete gerar impacto nas empresas de transporte de valores. Afinal, os vigilantes armados devem ser incluídos no cálculo das cotas para pessoas com deficiência e aprendizes? De um lado, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores alega que a atividade é perigosa e requer porte de arma, o que tornaria a função incompatível com menores de idade e com algumas deficiências. Já do outro, a Advocacia Geral da União e sindicatos defendem a inclusão, lembrando que há funções administrativas e internas perfeitamente adequadas para PCDs. Durante a análise, o ministro Flávio Dino destacou que excluir toda uma categoria sob esse argumento seria uma forma de discriminação indireta, já que o objetivo das cotas é justamente promover inclusão e diversidade no ambiente de trabalho. Com o pedido de destaque, o julgamento sai do plenário virtual, o placar zera e a discussão recomeça do zero, o que deve reacender o embate entre segurança e inclusão. Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, uma mulher foi condenada pelo Tribunal do Júri a 20 anos, 7 meses e 10 dias de prisão por tentar matar 2 policiais militares durante uma abordagem da Brigada Militar em janeiro deste ano. Segundo os autos, ela tentou fugir da fiscalização, mas acabou mesmo foi no banco dos réus. Durante a ação, a ré e o companheiro, que já havia sido condenado, reagiram à abordagem com disparos de arma de fogo. Um dos policiais foi atingido de raspão na cabeça e também na coxa.
coxa. De acordo com o juiz, a mulher chegou a tentar executar o agente enquanto ele estava caído no chão, o que agravou a avaliação da conduta pelo tribunal do júri. Os jurados reconheceram 3 qualificadoras: perigo comum, tentativa de acobertar outro crime e crime contra a autoridade, o que elevou significativamente a pena. A decisão também determinou que a ré permaneça presa, sem direito de recorrer em liberdade, uma medida que, segundo o magistrado, é necessária diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública. Agora, pessoal, imagina ter um assistente estratégico jurídico com busca de jurisprudências e consulta de processos de forma ilimitada. E o melhor de tudo, hein? Garantindo a segurança dos dados dos seus clientes em total conformidade com a LGPD. E tudo isso você consegue com o Witch da Doc9, a IA jurídica com a resposta mais completa do mercado. Se você quiser conhecer um pouco mais, a gente vai deixar o link aqui na descrição. É só você acessar lá e conferir o Witch. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu um basta em um aumento abusivo aplicado por uma operadora de plano de saúde entre 2019 e 2021. Sem comprovação técnica adequada, a empresa realizou reajustes sucessivos que o tribunal classificou como injustificados. O beneficiário, cansado de ver a mensalidade subir sem explicação, levou o caso à justiça e saiu vitorioso. A decisão determinou que fossem aplicados os índices da ANS, normalmente válidos para planos individuais, mesmo se tratando de um contrato coletivo por adesão. A Corte entendeu que, diante da falta de transparência e de critérios técnicos, o consumidor não poderia ser penalizado. O plano de saúde foi condenado a restituir R$ 21.057,30, valor cobrado indevidamente ao longo dos anos. Uma perícia ainda fixou o valor justo da mensalidade de 2022 em R$ 1.497, afastando os percentuais aplicados unilateralmente pela operadora. O tribunal também rejeitou as tentativas da empresa de justificar os reajustes com relatórios genéricos e alegações de sigilo comercial. No fim, além de devolver o dinheiro, a operadora vai arcar com 15% de honorários advocatícios. E ficou o recado: transparência é cláusula obrigatória na relação de consumo. Um crime brutal abalou o município de Tanguá, no Rio de Janeiro. Mãe e filha foram assassinadas depois da adolescente de apenas 15 anos denunciar o amante da mãe por abuso sexual. Segundo as investigações, a jovem afirmou que a mãe tinha conhecimento dos abusos e, em vez de protegê-la, teria permitido que continuassem. O caso tomou proporções ainda mais graves quando veio à tona que uma menina de 10 anos também seria vítima do mesmo agressor. O acusado, Moisés Belmonte, empresário conhecido na região, foi apontado como autor do crime. Após matar as 2 vítimas, ele fugiu e foi encontrado morto em Rio Bonito, poucas horas depois. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. A tragédia reacende o alerta sobre o ciclo da violência doméstica, que frequentemente combina abuso psicológico, sexual e físico, e muitas vezes culmina em feminicídios que poderiam ser evitados com proteção adequada. Do ponto de vista jurídico, o crime é classificado como feminicídio, uma qualificadora do homicídio prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 e parágrafo 2º-A do Código Penal, aplicável quando o assassinato ocorre por razões da condição de sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica ou familiar, seja por menosprezo ou discriminação à mulher. A pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão, e o reconhecimento dessa qualificadora reflete o caráter estrutural e misógino desse tipo de crime. O caso também traz à tona os crimes sexuais cometidos contra menores. O artigo 217-A do Código Penal tipifica o estupro de vulnerável, aplicável quando a vítima é menor de 14 anos, independentemente de consentimento. Já para vítimas maiores dessa idade, avaliam-se elementos como violência, grave ameaça e abuso de confiança, conforme o artigo 213. São crimes formais, ou seja, não exigem a comprovação de conjunção carnal para configurar o delito. No campo da proteção preventiva, a Lei Maria da Penha garante que as medidas protetivas se apliquem a qualquer relação íntima de afeto, mesmo sem coabitação, conforme o artigo 5º, parágrafo único. Entre as medidas de urgência previstas no artigo 22 estão o afastamento do agressor, a proibição de contato e o acolhimento da vítima. Em casos como o de Tanguá, a ausência de respostas rápidas e efetivas do sistema de proteção pode custar vidas e reforça a necessidade de políticas públicas mais atuantes e integradas. E bora com direito penal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma denúncia de calúnia
campanha contra o senador Sérgio Moro, que ironizou o ministro Gilmar Mendes durante uma festa junina. Na ocasião, Moro sugeriu que o ministro vendia habeas corpus, o que foi interpretado como imputação de crime à autoridade pública, caracterizando possível ofensa penal. A defesa tentou argumentar que se tratava de uma piada infeliz sem intenção de ofender, mas a denúncia foi aceita ainda em julho, transformando Moro em réu. Agora, a equipe jurídica do senador tentou embargar a decisão, o que foi rejeitado pela relatora, ministra Carmen Lúcia. Segundo ela, o recurso foi mal formulado, já que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, e sim para esclarecer dúvidas, omissões ou erros materiais. Com o voto da relatora, o placar já está 3-0 contra Moro, restando apenas 2 votos para o encerramento do julgamento. A decisão deve ser concluída até 10 de outubro, salvo o pedido de vista ou destaque. O episódio reacende o debate sobre os limites entre a liberdade de expressão e o crime de calúnia, especialmente quando envolve figuras públicas e críticas a integrantes do próprio judiciário. E no direito civil, o que já foi símbolo de sofisticação em Brasília, hoje é sinônimo de abandono em impasse jurídico. O Torre Palace Hotel, primeiro 4 estrelas da capital, está fechado desde 2013 e se transformou em um cenário de degradação. Abrigo para invasões, foco de uso de drogas e um problema urbanístico que desafia há anos o poder público e o judiciário. O governo do Distrito Federal já tentou de tudo, demolir, vender e até leiloar o imóvel, mas nenhuma dessas medidas prosperou. O prédio segue de pé, pelo menos estruturalmente, preso a uma teia de disputas familiares, pendências trabalhistas e herdeiros desaparecidos. Para piorar, uma operação de desocupação terminou com um helicóptero da PM danificado e R$800 mil de prejuízo aos cofres públicos. Do ponto de vista jurídico, o caso envolve uma complexa combinação de competências e procedimentos. A demolição ou interdição de um imóvel é uma medida de poder de polícia urbanística, que exige processos administrativos, laudo técnico e direito ao contraditório. Em situações de risco iminente, o poder público pode interditar imediatamente, mas deve assegurar a ampla defesa após a medida. Outra possibilidade seria a desapropriação, prevista no Decreto-Lei nº 3.365 de 1941, aplicável quando há utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. A regra geral impõe indenização prévia, justa e em dinheiro, mas há exceções urbanísticas, como a prevista no Estatuto da Cidade, que admitem pagamento em títulos e especialmente em casos de regularização ou requalificação urbana. O impasse ainda esbarra em questões de patrimônio cultural. Se o Torre Palace vier a ser reconhecido como bem tombado, qualquer demolição dependeria de autorização específica e os proprietários teriam um dever legal de conservação. Por enquanto, o hotel segue no limbo jurídico, degradado, mas intocado, aguardando uma decisão que finalmente defina se o ícone de luxo de ontem será restaurado, desapropriado ou derrubado. E bora para a sua dose diária de inteligência jurídica com atualizações jurisprudenciais. Começando com STJ, a súmula 593 reforça um ponto essencial no combate aos crimes sexuais. O consentimento da vítima menor de 14 anos não afasta o crime de estupro de vulnerável. Mesmo que exista relação afetiva ou namoro com o acusado, o entendimento é claro. O consentimento é juridicamente irrelevante, já que o menor não tem plena capacidade para compreender o alcance do ato. No recurso especial 2.218.969 de São Paulo, o tribunal analisou um caso envolvendo a tutela do patrimônio histórico-cultural. A discussão girava em torno da restauração de um imóvel tombado e o STJ decidiu que meras intenções administrativas não bastam. É preciso atender integralmente o pedido judicial de preservação. A Corte também destacou a importância da condução estrutural da fase executória, garantindo que as medidas efetivas de conservação sejam cumpridas até o fim. E no informativo 864 do STJ, um tema bem atual: o uso das redes sociais. O tribunal entendeu que proibir o acesso a redes sociais pode ser uma medida válida para prevenir crimes virtuais, desde que a restrição seja proporcional e devidamente fundamentada. Em outras palavras, a medida não viola direitos fundamentais se estiver vinculada a um objetivo legítimo de proteção social e segurança digital. A gente vai chegando agora no fim do episódio e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui nessa segunda-feira. E por aqui, Cibele, o pessoal costuma sempre bater o ponto nos comentários, participando do episódio, interagindo com a gente, porque eles sabem que isso faz muita diferença. Inclusive, eu quero deixar o desafio aí para todo mundo comentar boas-vindas à Cibele aqui no podcast.
E antes da gente encerrar, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada: a Dali, o Marcos, Reinaldo, Luiz, Bia, Suelen, Ketrin Dias, o Alisson, PKD Advogada, Edivânia Vieira, Renato Martoni, Guilherme, Felipe Calou e Josi Rodrigues. Muito obrigado a todos que comentaram. E aproveita que a semana tá começando e não deixa de seguir esse podcast no seu agregador favorito, ativar o sininho e avaliar a gente com 5 estrelinhas, porque isso ajuda demais. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.